Fala galera, hoje vamos aprofundar em classe e styling binding. Como falei na aula passada, existem várias formas de atribuir valores à classe e ao inline style. Você já aprendeu como utilizar variáveis para dar o bind, certo? Hoje vamos ver como aplicar objeto e array, beleza? Vamos lá então ver como é isso. Bom, eu apliquei aqui o Twitter Bootstrap. Acredito que a maioria de vocês já conhece, certo? Porque eu vou utilizar algumas classes do Bootstrap para o exemplo de hoje, ok? Então, vamos começar aqui criando um botão e aplicando a classe desse botão que é btn primary. E esse botão é o botão enviar, como se fosse um enviar de um formulário, perfeito? Vou criar outro botão aqui para a gente criar dois exemplos e comparar um com o outro. E esse primeiro botão vai ser limpar. E esse botão vai ter a classe danger. Ok, vamos rodar isso aqui. Beleza, temos meus dois botões aqui aplicado a Twitter Bootstrap. E agora a gente vai brincar com o bind do Vue.js. Primeira classe, a gente vai ter uma variável chamada btn class limpar, ok? E eu vou ter aqui os valores que eu quero, btn danger. E minha segunda classe vai ser btn class enviar. E eu vou ter aqui btn primary, certo? Então eu vou remover isso, porque essa classe vai ser aplicada dinamicamente. E como vocês já sabem, eu vou dar um vbind aqui, dois pontos, class, e o nome da minha variável, que é btn class limpar. Da mesma forma, eu vou dar um vbind aqui, class e btn class enviar, certo? Então, nada vai ser mudado, as classes vão ser aplicadas de acordo com a nossa regra, certo? Perfeito. E isso aqui a gente já esperava. Eu posso também, na minha variável, colocar múltiplas classes, como por exemplo, posso colocar btn small, btn lg, de large, ok? E aí sim, eu vou ter uma diferença de um e de outro, mas as classes continuam sendo aplicadas, ok? Mas eu posso também ter um objeto em vez dessa string, ok? Eu posso ter um objeto e esse objeto vai ter como o campo btn danger e vai ter o valor como true. A minha segunda classe vai ser btn small e vai ter como true. Então, o que é que o Vue.js vai fazer? Ele vai reconhecer que aqui é um objeto, vai pegar o primeiro campo e vai aplicar o primeiro campo como uma classe, que aqui realmente é o nome da classe, se o valor desse campo retornar true, ou seja, se a minha declaração aqui for verdadeira, certo? Então, vamos lá ver. Perfeito, jovem. Tudo lindo aqui até então. Então, se eu colocar aqui esse valor, por exemplo, false, o Vue.js não vai aplicar essa classe, mas vai aplicar essa. Porque a minha declaração aqui é verdadeira, mas a minha declaração aqui é falsa. Beleza? Vamos lá? E tá coisa linda. Tudo funcionando perfeitamente. Certo? Da mesma forma, eu vou remover isso daqui. Porém, eu vou criar um array em vez de um objeto. E nesse array eu vou listar o nome das minhas classes, que vai ser btn primary e btn lg, de large, ok? E o Vue.js vai reconhecer que isso daqui é um array
e vai aplicar o nome das classes de acordo com o que você digitar aqui, certo? Então, novamente, nada vai ser alterado, mas o Vue.js está aplicando aqui o estilo, beleza? Então, você já sabe, posso ter um objeto, posso ter um array e posso ter um objeto dentro do array. Vamos supor que essa classe aqui, eu vou transformar ela em um objeto e ela vai ser aplicada quando minha declaração for verdadeira. Nesse caso, eu vou colocar true e, novamente, nada vai ser alterado. Porém, se eu tornar essa declaração falsa, sim, agora eu vou ter os dois botões do mesmo tamanho, ok? E para a gente ter só uma diferenciação, eu vou tornar aqui como true. Então eu vou ter o primeiro botão pequeno e o segundo botão do tamanho normal. Ok? Perfeito. Muito lindo isso. Não é mesmo? Então, simples aqui, correto? Nenhum mistério, é só uma organização de objetos e array. Creio que não tem nenhuma dificuldade. E eu também vou fazer um bind, dois pontos, style, que a gente vai aplicar o inline style, certo? E para esse style eu vou colocar uma variável btn style limpa, ok? E para enviar vou fazer a mesma coisa, só que eu vou trocar aqui para enviar. Então, tenho que declarar essa variável aqui, certo? E também essa variável aqui. Beleza? Beleza? Então, assim, como eu tenho uma variável aqui, eu tenho minha variável aqui, isso aqui é uma string, eu posso colocar qualquer valor aqui que ela vai ser aplicado ao atributo style do HTML, ok? Então, se por exemplo, eu colocar aqui font size 50 px de pixels e font size 10 pixels, o Vue vai reconhecer, vai aplicar isso daqui, que é uma string, nesse caso, vai aplicar aqui e o estilo vai ser aplicado ao HTML, correto? Então, tá vendo aqui a diferença? Beleza? Mas a nossa brincadeira é tornar isso daqui um objeto, certo? E esse objeto vai ter o font size, certo? E o valor do font size 50 pixels. Aqui também, transformar em objeto, font size, que tem o valor de 10 pixels. E, novamente, tudo vai ser aplicável, ok? Então, a gente tem aqui font size 50, font size 10, certo? E eu vou pegar essa primeira variável e vou transformar ela em um array, ok? Mas antes disso, eu posso aplicar vários atributos aqui, vários atributos do CSS, como por exemplo, text transform lowercase. Eu vou transformar o texto em minúsculo, certo? Então, todos os atributos que o CSS tem, eu posso aplicar aqui. Ok? O texto está em minúsculo. E, como eu falei, vamos transformar isso aqui em objeto, ou isso aqui em um array. E nesse caso, eu tenho que transformar cada item em um objeto, ou seja, é um array de objetos. Também nada novo e tudo vai funcionar da forma esperada. Ok? Lindo, jovem. Então, não tem muito mistério, certo? Basicamente é isso. E só lembrando que você pode remover o VBind aqui, ok?
que eu até prefiro, como eu falei na última aula, certo? Então, tudo funcionando da forma que é esperado. E recapitulando, eu posso dar um bind na classe ou no style, que vai fazer o inline style, ok? E na classe eu posso ter um objeto com meus valores. Os valores aqui é o nome da classe, certo? E a classe vai ser aplicada quando esses campos terão valores verdadeiros, ou seja, se essa declaração for verdadeira, sim, esse campo vai ser aplicado. Se essa declaração for falsa, esse campo vai ser ignorado, ok? E eu posso ter também um array, e esse array posso ter uma lista de classes que vão ser aplicadas dentro da classe, e eu posso misturar também dentro do array, criar um objeto, e esse objeto vai seguir os mesmos padrões daqui de cima, certo? Ou seja, qualquer declaração, verdadeiro ou falso, a classe vai ser aplicada ou não, beleza? E o style segue basicamente a mesma forma. Eu tenho um array de objetos e cada objeto é um atributo do CSS. Então você pode criar múltiplos atributos aqui, ok? E também eu posso ter um objeto e esse objeto tem a lista dos atributos CSS, que nesse caso aqui é o font size 10, e eu posso ter também o text transform, entre outros atributos que o CSS possui. Então eu posso criar minha lista aqui, beleza? Aplicação de classe e style bind é isso. Então por hoje é só. Fica ligado aí nas próximas aulas que vem coisa interessante. Se você tem alguma dúvida, comenta aí embaixo. E é isso aí, jovem. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!